Imagine por um instante que existe uma única atitude capaz de redefinir a forma como qualquer homem olha para você. Pense em uma postura que, quando você a incorpora, muda instantaneamente o modo como ele te enxerga, reage e se comporta. Hoje eu vou revelar exatamente qual é essa atitude, e o mais surpreendente é que ela não depende da aparência, de status, nem de esforço desesperado para agradar. É algo mais profundo, mais poderoso e mais raro. Algo que os estudiosos de comportamento feminino e masculino vêm analisando há décadas. Desde as pesquisas de Helen Fisher, em seu livro Anatomia do Amor, capítulo 10, páginas 5 a 8, até as observações diretas de Rollo Tomassi em A Bíblia do Red Pill, capítulo 3, páginas 17 a 22. E o mais impactante: a última revelação deste vídeo será a mais poderosa de todas, porque vai explicar por que algumas mulheres, mesmo silenciosas, conquistam o respeito e a atenção sem precisar implorar por isso. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever agora no canal Polo Feminino 2, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo. Você vai perceber ao longo da análise que o que eu vou te mostrar pode transformar a maneira como você interpreta as atitudes dos homens e, principalmente, como eles respondem às suas. E se você realmente quer compreender como o respeito surge no olhar masculino, saiba que as próximas partes trarão revelações que muitos prefeririam esconder. Agora pense comigo. Por que alguns homens respeitam profundamente certas mulheres enquanto tratam outras com descaso, indiferença ou até arrogância? Isso não é aleatório, não é coincidência. Autores como Esther Perel, em seu livro Sexo no Cativeiro, capítulo 4, páginas 30 a 38, explicam que a base do respeito masculino está diretamente vinculada à forma como a mulher demonstra valor próprio. Homens percebem essa diferença de maneira quase instintiva. Eles sentem quando uma mulher se coloca como prioridade, e sentem também quando ela se encolhe para caber em espaços que não foram feitos para ela. É exatamente aqui que entra a atitude central deste vídeo: a capacidade de manter seu eixo emocional. Isso significa demonstrar que você não negocia quem você é, não se desespera para ser aceita e não se dobra diante de migalhas emocionais. Quando um homem percebe isso, ele automaticamente te enxerga de outra forma. Jordan Peterson, em seu livro 12 Regras para a Vida, capítulo 2, páginas 9 a 15, afirma que indivíduos que mantêm sua postura emocional transmitem uma força interna que inspira respeito. E no universo dos relacionamentos, essa força é ainda mais evidente. Agora, imagine uma mulher que reage com desespero, cobrando, justificando, tentando provar seu valor. E imagine outra que observa, pondera e responde somente quando faz sentido para ela. Qual delas você acha que um homem respeita mais? A resposta é óbvia. No entanto, poucas mulheres dominam essa atitude porque ela exige coragem, exige autoconhecimento e exige a capacidade de perder para ganhar. É justamente isso que diferencia uma mulher comum de uma mulher que se torna inesquecível. Se você já passou por situações em que sentiu que um homem não te deu o valor que você merecia, pergunte a si mesma: eu mantive meu eixo emocional? Ou entreguei tudo na tentativa de ser aceita? Deixa essa resposta nos comentários, porque ela pode abrir os seus olhos de forma surpreendente. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu quero aprender essa atitude. Quando falamos sobre conquistar o respeito masculino, muitos imaginam que isso envolve jogos psicológicos, manipulação ou estratégias desgastantes. Mas, na verdade, a percepção masculina é muito mais direta do que parece. O respeito nasce da coerência entre o que você diz e o que você tolera. Homens valorizam profundamente mulheres que mantêm consistência, porque isso demonstra algo raro: autocontrole. E esse autocontrole é justamente o que autores como Rollo Tomassi descrevem em A Bíblia do Red Pill, capítulo 5, páginas 32 a 39, como a base da dinâmica feminina que desperta a atenção genuína. Pense em uma situação comum. Ele some, não manda mensagem, aparece quando quer. Muitas mulheres, movidas pelo medo de perder, respondem rápido demais, aceitam pouco demais e se esforçam além da conta.
Mas a mulher que domina seu eixo emocional observa antes de reagir. Ela entende que a forma como ela responde molda o comportamento dele. E é justamente essa resposta ponderada, calculada e tranquila que o faz perceber que está diante de alguém diferente, alguém que não se abala facilmente. Esther Perel, em Sexo no Cativeiro, capítulo 6, páginas 54 a 60, aponta que o que sustenta o desejo e o respeito entre duas pessoas é o grau de autonomia que cada uma mantém. Quanto mais você demonstra que não depende emocionalmente dele para se sentir completa, mais ele te enxerga como alguém forte, consistente e digna de consideração. E isso não significa frieza, mas equilíbrio. É a capacidade de não se perder dentro de alguém. Agora reflita. Quando você conversa com um homem, quem define o ritmo? Você se adapta ao humor dele ou ele percebe que precisa se alinhar ao seu? Coloque sua opinião nos comentários, porque muitas mulheres vão se identificar com essa reflexão. Homens respeitam mulheres que sabem se afastar quando necessário. Eles prestam atenção quando percebem que você não vive em função da validação deles. E quanto mais madura emocionalmente você se mostra, mais claro se torna para ele que não está lidando com alguém comum. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Estou aprendendo a manter meu eixo. Pense agora em algo que poucos realmente entendem. O respeito masculino não nasce de palavras bonitas, mas de limites claros. Homens observam muito mais o que você faz do que o que você diz. Eles testam sua firmeza emocional o tempo todo, muitas vezes sem perceber conscientemente. É como explica Jordan Peterson em 12 Regras para a Vida, capítulo 5, páginas 33 a 42, quando afirma que a postura interna de uma pessoa determina como o mundo reage a ela. No campo dos relacionamentos, essa postura se torna ainda mais evidente, porque o comportamento feminino sempre revela sua verdadeira força ou sua falta dela. Imagine duas mulheres. Uma diz que não aceita desrespeito, mas sempre volta correndo quando ele faz o mínimo. A outra mantém distância quando percebe incoerência. Não exige, não implora, não discute. Ela apenas se afasta. Qual delas um homem respeita? A resposta é inevitável. Ele respeita aquela que demonstra que pode viver sem ele. Essa atitude não nasce de arrogância, mas de um profundo entendimento do próprio valor. E é justamente isso que autores como Rollo Tomassi reforçam em A Bíblia do Red Pill, capítulo 6, páginas 42 a 48, ao explicar que o maior poder de uma mulher é sua capacidade de não negociar consigo mesma. Homens sempre prestam atenção quando percebem que você tem um mundo próprio, que sua vida não gira ao redor deles. Quando você se coloca em primeiro lugar, ele entende que está diante de alguém com padrões, alguém com estrutura interna. E por isso, automaticamente, ele recalibra o comportamento. O respeito surge porque você mostra, na prática, que não aceita menos do que merece. E isso provoca algo poderoso dentro dele: admiração. Esther Perel, em Sexo no Cativeiro, capítulo 7, páginas 63 a 72, explica que a tensão saudável e o desejo são mantidos quando existe espaço, autonomia e mistério. Quando você não abre mão de quem é para agradar um homem, você se torna exatamente aquilo que desperta a atenção dele. Uma mulher capaz de encantar não pelo esforço, mas pela presença. Uma mulher que se conhece, que não tem medo da própria solitude, que sabe perder tempo com qualidade sozinha. Porque homens respeitam profundamente mulheres que não dependem deles para respirar. Agora pergunte a si mesma: você já deixou de estabelecer um limite por medo de que ele se afastasse? Já permitiu algo que te machucava apenas para manter a conexão? Compartilhe nos comentários, porque muitas mulheres vão perceber que viveram exatamente isso. O mais incrível é que, quando você se posiciona de forma firme, muitos homens tentam testar sua força uma última vez. Eles podem provocar, se afastar, agir de forma estranha. Mas quando percebem que você realmente não volta atrás, eles passam a te enxergar com outros olhos. Isso cria um impacto profundo, porque você se torna a exceção e não a regra. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: estou me tornando a exceção. Imagine agora que toda a sua vida emocional se alinha em um único ponto.
A capacidade de decidir quem você permite entrar, permanecer e influenciar sua mente. Essa decisão, silenciosa, interna, madura, é a atitude que molda não apenas o respeito masculino, mas o destino dos seus relacionamentos. Pense nisso com atenção. Quando você define o padrão do que aceita, você também define o padrão do que recebe. Essa é a revelação final, e a mais importante de todas, porque explica por que algumas mulheres nunca mais são tratadas da mesma forma depois que descobrem sua força interna. Estudiosos do comportamento como Helen Fisher em Anatomia do Amor, capítulo 11, páginas 69 a 76, descrevem que a percepção masculina é extremamente sensível à autovalorização feminina. Homens são atraídos pela energia da autoestima. Mas mais do que isso, eles se comprometem com mulheres que demonstram clareza emocional. E essa clareza envolve algo que raramente é discutido abertamente: a capacidade de dizer não. A mulher que sabe dizer não é a que mais conquista respeito. A mulher que sabe se retirar é a que mais marca a presença. A mulher que sabe escolher é a que mais é escolhida. Rollo Tomassi reforça isso em A Bíblia do Red Pill, capítulo 7, páginas 52 a 60, ao afirmar que o valor feminino nunca está no quanto ela oferece, mas no quanto ela protege. Quando você protege sua paz, seu tempo, sua energia e sua dignidade, os homens passam a medir cada palavra, cada atitude e cada aproximação. Eles percebem que estão diante de alguém com profundidade, alguém que não será moldada por migalhas emocionais, alguém que exige, mesmo em silêncio, um padrão mais elevado. A atitude que faz qualquer homem te respeitar é simples, mas difícil. A capacidade de demonstrar independência emocional sem precisar falar sobre isso. É a postura da mulher que sabe que merece mais e age como tal. E essa postura se manifesta nos detalhes. Ela se manifesta quando você não corre atrás de alguém que se afastou, quando você não insiste em conversas que não são recíprocas, quando você não permite que o medo de perder alguém te faça perder a si mesma. Ela se manifesta quando você sabe se afastar com serenidade, quando percebe que aquilo que está sendo oferecido não está alinhado com o que você deseja para a sua vida. Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, capítulo 8, páginas 53 a 64, explica que o indivíduo que mantém sua integridade interna reorganiza o comportamento ao redor dele. Isso significa que, quando você permanece fiel aos seus princípios, os homens ao seu redor entendem que precisam se elevar para permanecer ao seu lado. E é exatamente isso que gera respeito. A percepção clara de que você não é guiada pela carência, mas pela consciência. Agora reflita profundamente. Quantas vezes você aceitou menos do que desejava porque tinha medo de parecer exigente? Quantas vezes você silenciou sua intuição para evitar conflitos? Quantas vezes você colocou suas necessidades em segundo plano para segurar alguém que, no fundo, não estava realmente comprometido? Escreva nos comentários se você já viveu isso, porque reconhecer é o primeiro passo para transformar. A verdade é que o respeito masculino não nasce do esforço, nasce da postura. Não nasce do que você entrega, nasce do que você protege. Não nasce do que você diz, nasce do que você pratica. E quando um homem percebe que você está emocionalmente centrada, alinhada consigo mesma, e que prefere ficar só a aceitar pouco, ele se curva. Não porque você exige, mas porque você inspira. Você se torna rara, você se torna valiosa, você se torna inesquecível. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários. Agora eu entendi a atitude. E antes de encerrar, lembre-se de se inscrever no canal Polo Feminino 2, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo. Esse tipo de conteúdo não apenas abre seus olhos, mas fortalece sua mente e sua vida emocional. E na tela final, escolha um dos vídeos recomendados. Eles aprofundam ainda mais essa jornada, revelando segredos sobre comportamento masculino e feminino que podem transformar completamente sua forma de se relacionar. Não perca a oportunidade de continuar evoluindo e fortalecendo sua percepção na visão Red Pill dos relacionamentos.